Por que vidas tão jovens são interrompidas de forma tão trágica? O Brasil ficou chocado com o brutal assassinato de Vitória Regina, uma jovem de apenas 17 anos, que teve sua vida arrancada de forma cruel e inesperada. Para muitos, é difícil entender por que tragédias como essa acontecem. Por que alguém parte tão cedo? Qual o propósito por trás de uma perda tão dolorosa? No Espiritismo, acreditamos que nada acontece por acaso. O desencarne não é o fim, mas uma passagem. Mas como a doutrina espírita explica desencarnes prematuros como esse? Será que existe uma razão maior para que almas jovens deixem este mundo de maneira tão repentina? Hoje vamos explorar a visão espírita sobre esse tema delicado, trazendo reflexões profundas sobre a lei da causa e efeito, as provas da alma e o destino dos espíritos que partem cedo. Prepare-se para um vídeo que pode mudar sua forma de enxergar a vida e o desencarne. A lei da causa e efeito e as provas da alma. No Espiritismo, o desencarne não é vista como um castigo ou algo sem sentido, mas como parte das leis divinas que regem a evolução dos espíritos. A lei da causa e efeito, também conhecida como lei do retorno, explica que tudo o que acontece com o espírito é resultado de suas ações passadas, seja nesta vida ou em existências anteriores. Quando uma adolescente como Vitória Regina desencarna de forma trágica, o Espiritismo sugere que essa partida pode estar ligada a uma prova ou expiação. Pode ser um resgate de faltas cometidas em vidas passadas. Se um espírito teve atitudes prejudiciais anteriormente, ele pode passar por experiências dolorosas como forma de aprendizado e reparação. Porém, essa expiação nunca é um castigo, mas sim uma oportunidade de reequilíbrio espiritual. Algumas almas escolhem passar por determinadas dificuldades antes de reencarnar, pois sabem que isso será essencial para sua evolução. Assim, a morte precoce pode ser uma prova para o espírito e para aqueles que ficam, ajudando no crescimento moral e espiritual de todos os envolvidos. Além disso, a dor da perda também pode ser uma prova para os pais e familiares, que podem estar passando por uma experiência de aprendizado, fortalecendo-se espiritualmente, desenvolvendo a fé e a resignação diante dos desígnios divinos. O Espiritismo ensina que mesmo que não compreendamos de imediato os motivos dessas perdas, tudo acontece dentro de uma justiça divina perfeita, visando sempre o progresso dos espíritos. Missão dos espíritos que partem cedo. No Espiritismo, a morte precoce de uma criança pode estar ligada a uma missão espiritual. Espíritos que desencarnam ainda na infância podem ter vindo à Terra apenas para cumprir um papel específico e breve, trazendo ensinamentos profundos para os que ficam. Espíritos que precisam de pouco tempo na Terra. Segundo Allan Kardec, alguns espíritos já evoluíram o suficiente e não precisam de uma longa encarnação para aprender. Eles vêm ao mundo por um curto período para concluir ajustes espirituais ou cumprir um pequeno ciclo antes de retornar ao plano espiritual. Espíritos que vêm para ensinar. Muitas vezes, essas crianças deixam marcas profundas nos corações das pessoas ao seu redor, despertando sentimentos de amor, empatia e reflexão sobre a fragilidade da vida. Mesmo em pouco tempo, elas podem transformar a vida dos pais e familiares, levando-os a buscar um entendimento maior sobre a existência e a espiritualidade. Desencarne como prova para os pais e familiares. A dor da perda pode ser um instrumento de crescimento espiritual para aqueles que ficam. Os pais podem estar passando por uma prova de fé e resignação, aprendendo a aceitar os desígnios divinos. Isso também pode fortalecer o amor dentro da família e despertar um olhar mais profundo sobre a espiritualidade. No Espiritismo, acredita-se que nada acontece por acaso. Cada desencarne tem um propósito e, por mais difícil que seja, sempre existe um aprendizado envolvido. Os espíritos que partem cedo deixam um legado, mesmo que sutil, ajudando na evolução dos que ficaram. O retorno ao mundo espiritual e a continuidade da vida. No Espiritismo, a morte não é o fim, mas uma passagem para o mundo espiritual. Quando uma criança desencarna, seu espírito retorna à pátria espiritual, onde é acolhido e recebe todo o amparo necessário para sua adaptação. O amparo no plano espiritual. De acordo com Allan Kardec, espíritos infantis são recebidos com muito carinho no plano espiritual, especialmente por espíritos protetores e familiares desencarnados. Como muitas vezes ainda não têm plena consciência de sua situação, eles são ajudados por benfeitores espirituais até se ajustarem à nova realidade. A evolução espiritual continua. Mesmo após o desencarne, o espírito da criança segue evoluindo. Ele pode passar um tempo no plano espiritual antes de reencarnar novamente, dando continuidade ao seu aprendizado em uma nova experiência terrena. Para o Espiritismo, ninguém perde a oportunidade de evoluir, pois a vida é um ciclo contínuo de aprendizado.
os laços de amor nunca se rompem. Uma das mensagens mais consoladoras do Espiritismo é que a morte não separa definitivamente aqueles que se amam. Os espíritos podem permanecer próximos dos familiares, auxiliando e influenciando de maneira positiva. Além disso, o reencontro será inevitável em futuras encarnações ou até mesmo no plano espiritual, quando for o momento adequado. Portanto, a visão espírita da morte precoce não é de perda, mas de transição. O espírito da criança continua existindo, sendo cuidado e preparado para novas experiências, enquanto os que ficam aprendem e evoluem com essa vivência.